E olha só, estou aqui mencionando, pessoal, que a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, a nossa GCM, começa hoje uma operação que coloca 200 agentes dentro dos ônibus. Isso porque desde junho, pessoal, há de se lembrar, mais de 800 ataques alucinados foram registrados não só na capital paulista, mas também na região metropolitana. Eu vou acionar aqui a nossa Danúbia Braga, nossa repórter Danúbia Braga está com a gente com mais informações. Parece que é um passo na direção certa para tentar reverter isso, né, Danúbia? Conta pra gente. Exatamente, Marinho. Esse é o objetivo por parte da Prefeitura de São Paulo, a fim de coibir, então, esses ataques aos ônibus, né? Para a gente ter uma ideia, já são pelo menos 840, de acordo com a SP Trans. Só na capital paulista, mais de 500 ônibus vandalizados. A gente trouxe, né, ao longo da nossa programação dos últimos dias, uma mulher que teve o nariz quebrado, uma criança que ali ficou com alguns ferimentos por conta de estilhaços, né, de vidro desses ônibus ali vandalizados. Então, a partir de hoje, algumas linhas passam a receber os guardas civis metropolitanos, então aproximadamente 200, que vão fazer esse trabalho. Eles vão estar ali em algumas linhas, as mais afetadas. Mas assim, a Prefeitura não deu naturalmente muitas informações de como vai funcionar, quais são essas linhas, os horários, porque o objetivo é coibir esse tipo de ação. Então, passando informações, naturalmente isso acaba atrapalhando. O que a gente também gostaria de deixar assim esclarecido é porque nessa semana o prefeito Ricardo Nunes tinha comentado que também policiais militares fariam esse serviço, né, dentro de alguns ônibus. Mas a nossa colega Beatriz Manfredini conversou com o vice-prefeito, então, Melo Araújo, e ele explicou que não, a Polícia Militar não vai fazer esse tipo de ação, e sim a Guarda Civil Metropolitana. E aí ele explicou para ela qual a razão, porque a PM, né, existe uma série de protocolos. A gente separou um trecho do que ele disse, a gente vai ouvir agora. O que tem de avanço e começou já hoje são as guardas municipais atuando dentro dos ônibus, tá? A Polícia Militar, para estar trabalhando dentro de ônibus, existem protocolos, está sendo conversado com a instituição Polícia Militar, mas já te adianto que a polícia não vai fazer esse tipo de trabalho. Ela vai estar atuando nos corredores, como já vem atuando, nos corredores de ônibus, nas abordagens, no preventivo. É essa função que a Polícia Militar vai fazer e a Guarda vai contribuir com a segurança que pertence ao Estado para a gente tentar, essa semana começou aí com as guardas dentro dos ônibus para tentar minimizar o problema. E a Polícia Civil, a investigação que tem sido feita. Bom, então com isso, né, a partir de hoje, a Guarda Civil Metropolitana fazendo esse trabalho, aproximadamente 200 agentes nessas linhas ali que são mais afetadas, e a Polícia Militar faz um outro serviço. Na própria coluna da Beatriz Manfredini, no site da Jovem Pan, você consegue conferir mais detalhes, então, a respeito de todo o trabalho que a Prefeitura de São Paulo vem fazendo a fim de combater esse tipo de ataque. Volto com você. Obrigado, Danúbia. A gente agradece muito. Acionar aqui o nosso David de Tasso, até porque parece que, diante da emergência e da incapacidade ali de detectar o momento, os padrões exatamente dos ataques, desses apedrejamentos doidos que estavam acontecendo em série, eu acho que foi uma baita medida inteligente para, pelo menos, enfim, colocar o agente da lei na linha de frente para tentar, de alguma forma, melhorar essa detecção e essa prevenção desses possíveis próximos apedrejamentos, né? E, Marinho, o que estava acontecendo também era uma impunidade diante desses ataques, né? Porque a principal linha de investigação, então, tem a ver a ligação com sindicatos, disputas entre lideranças dos sindicatos, que teria motivado, e assim também a polícia acredita que houve um efeito manada. Ao ver que estavam sendo promovidos ataques, então, aos ônibus, outras pessoas também que não têm ligação alguma com os sindicatos também estariam promovendo, então, essas ações, conforme eu até trouxe também na minha coluna no site da Jovem Pan. Lá tem todas as informações da Beatriz Manfredini, minhas, sobre esses ataques que estão sendo promovidos, que já totalizam quase 1.000 ônibus apedrejados desde o começo de junho. Então, tem causado bastante instabilidade e essa impunidade, então, não pode ficar dessa forma. Por isso, dessa ação que eu acho louvável para que possa detectar e até mesmo intimidar essas ações. Meus amigos, instabilidade e impunidade são o terreno fértil perfeito para a criminalidade. E falando em violência urbana aqui, o futuro do combate à criminalidade, ao crime organizadíssimo no Brasil, parece que realmente chegou, né, David? Aqui,
Vale a pena a gente mencionar que as novas câmeras corporais da Polícia de São Paulo vão fazer reconhecimento facial e leitura de placas de veículos também, né? Conta pra gente. Exatamente. A Polícia Militar já até concluiu a terceira etapa de distribuição das novas câmeras corporais, com mais de 8 mil equipamentos distribuídos nas 48 cidades do estado de São Paulo, né? E justamente para que possa, então, o policial que está na rua, quando eles visualizarem alguém estarem com as câmeras corporais, vai emitir um alerta. Esse policial, então, vai ser alertado de que aquela pessoa é foragida da justiça, ou, às vezes, o veículo também em questão, porque ela vai fazer a leitura de placas dos veículos, de carros, de motos, para que possa emitir um alerta caso haja alguma irregularidade. E isso vai ficar mais fácil, né? Porque muitas vezes o policial tem que abordar, aí fazer a pesquisa, acionar o Copom, então vai ficar muito mais viável essa atividade policial. E é uma iniciativa que até o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, já queria ter implementado. Ele até que num primeiro momento foi criticado porque ele deu uma entrevista a uma rádio de Sorocaba, dizendo que num primeiro momento gostaria de retirar, não via na verdade a viabilidade sobre o uso das câmeras corporais na polícia para vigiar o policial, e agora aí depois que repercutiu mal, ele trouxe essa iniciativa, né, dizendo não, eu sou a favor da câmera, mas desde que ela contribua também com a atividade policial, e agora de fato ela vai contribuir. Crédito onde o crédito é devido. Desde que a gente começou aqui os trabalhos no Morning Show, Mano Ferreira, talvez um dos principais, enfim, entusiastas das câmeras corporais, mesmo quando, enfim, parecia que, enfim, o discurso predominante ali nas autoridades, principalmente no governo de São Paulo, sempre foi, enfim, um pouco refratário, um pouco, enfim, avesso às próprias câmeras, mas, de novo, a realidade foi se impondo e mudou-se basicamente o consenso em torno delas, né, mano? Exato, Marinho. O uso da tecnologia é como você querer manter velas diante da luz elétrica. Não tem como o governo, qualquer que seja, ficar contra as inovações. E o ponto essencial é que, com as câmeras, nós podemos melhorar a performance dos policiais desde a sua implementação, porque isso facilita, inclusive, o treinamento e a correção de procedimentos para o caso de alguma abordagem inadequada. Isso permite que novos policiais sejam treinados com imagens de situações reais, tornando muito mais factível e compreensível como se portar, sem falar na melhoria das condições de geração de provas, porque agora, em questões de abordagem policial, você não fica a voz da polícia contra a voz da pessoa do outro lado. Você tem elementos concretos, então isso facilita muito o procedimento, facilita o processo e aumenta a efetividade do trabalho policial. Então, no lugar de termos setores atrasados, retrógrados, que ficam lutando contra a tecnologia, o que a gente precisa é ter sempre a incorporação da tecnologia e a mentalidade da melhoria contínua, porque é claro que continuaremos tendo margens para a melhoria e o aperfeiçoamento na implementação desse tipo de tecnologia a serviço do cidadão.